Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre moda, sobre o curso de moda da Universidade de Caxias do Sul e também sobre o concurso DFB, esse festival de 2025 que a UX, o curso de moda da UX, foi vencedor. E para conversar conosco já está aqui o professor Renan Isoton e também a aluna Luana Galafassi, né? Quase isso. Que eu dou uma resbalada ali. Luana Galafassi, também professor que é coordenador do curso de moda aqui da UX. Professor Renan, vou começar com o professor. Luana, pode ser? Pode. Muito obrigado pela sua presença, né? Por dispor esse tempo para conversar um pouco com a gente aqui no UX Play Podcast, para falar sobre o curso de moda, né? E esse concurso tão importante que nos deixa orgulhosos que a UX venceu aí. Obrigado pelo convite, Jorge. É um prazer estar aqui no UX Play junto com a Luana, uma das participantes do concurso, né? Foi uma baita premiação que o curso de moda levou, o primeiro lugar. Né? Foi a nossa primeira participação nesse concurso e logo de cara a gente já consegue, né, galgar o primeiro lugar. Esse concurso é Dragão Fashion Festival, né? É um festival nacional que existe há mais de 20 anos. Foram 20 universidades que foram inscritas, 8 selecionadas, e a UX era a única universidade da região sul a participar desse festival, desse concurso. Né? E também uma das únicas comunitárias, a única comunitária que estava participando. Perfeito. E nós fomos até a final, as meninas foram concorrer em Fortaleza, dentre essas 8 universidades que foram para a final, e a UX levou o primeiro lugar. Pois é, que orgulho pra gente, Nossa, né? Demais, super importante, demais. Né? E, Luana, então como é que foi, né, participar desse concurso, né? E principalmente ganhar junto com as suas colegas, né? Foi muito emocionante, assim, e foi muito desafiador. Quem nos mostrou que tinha esse concurso foi o Renan. Toda vez que tem concurso ou alguma matéria ou qualquer coisa voltada para moda que ele acha interessante, ele coloca no nosso grupo do curso da moda. Então, quando a gente viu essa informação sobre esse concurso, eu acabei me juntando com as gurias e acabamos formando um quarteto. Os grupos o mínimo era 4, o máximo 6, e acabamos ficando por 4 e resolvemos ir adiante, então, e participar. E aí, a partir disso, a gente começou a avaliar todo edital, que eles têm um edital bem rígido, assim, onde eles prezam muito a sustentabilidade, onde tinha que ter 8 looks concorrendo, tipo croquis e depois confeccionados se passasse para a fase final. E aí, a gente entrou de cabeça e chamou a professora Adriana Ferreira Conte, né, para ser a nossa instrutora de todo o processo. E junto com a Adri, a professora Gilda Diroz também ajudou nós com a parte da modelagem e a Adriana mais na parte de pesquisa. Nisso a gente acabou desenvolvendo um look, onde ele é totalmente de lã. Ali a parte da sustentabilidade acabamos utilizando a lã, que é algo muito nosso regional. E a gente acabou falando com a Cotegal, que é o único lanifício da América Latina, que fica aqui em Caxias do Sul, em funcionamento. Olha só, então interessante. para nós é uma honra ter conosco a Cotegal como parceira. A Cotegal é uma parceira do curso há muitos anos. Eles têm um concurso dentro do curso de moda, onde os alunos são provocados criativamente para produzir um look, uma coleção voltada na lã, pensada na lã. E a Cotegal entrou como parceira, né, do curso de moda, fornecendo toda a matéria-prima que foi a lã. E o mais interessante disso, em levar a lã para o Nordeste, é justamente falar sobre uma característica nossa aqui da região, né, enquanto moda, que é a alfaiataria e a lã. Então isso é muito característico da nossa região por conta do clima, por conta dos imigrantes que aqui chegaram, que levaram essa tradição com eles na bagagem. Sim. E a gente quis fazer essa homenagem, né, a essa matéria-prima, a lã, né, nos looks que as meninas desenvolveram.
E isso conta bastante lá, professor e Luana, né? Na construção da ideia desse produto que é nosso aqui, como a lã, enfim, na hora da apresentação, né? Existe uma leitura, uma fala, para a gente poder entender, né? Para quem é leigo, né? Poder entender como é que é construída essa... Sim, quando a gente resolveu também usar a lã, o que acontece dentro do vestuário? Ele dá um caimento muito rico para as peças, mas tem que saber usar. E a gente tinha um certo conhecimento já devido a esse concurso que tem dentro do curso de moda, onde a maioria do nosso grupo, essas 4 meninas contando comigo, já fizemos esse concurso, já participamos. Então, a gente já tinha uma certa habilidade. Então, a gente acabou utilizando essa habilidade para o concurso e juntamos o nosso saber da alfaiataria, que é uma coisa que nós 4 gostamos bastante, e aplicamos nas peças. E lá, o que chamou a atenção mais foi a alfaiataria, de como a gente conseguiu trabalhar o tecido, a lã, para que chegasse nesse resultado. E além de tudo, que, de certa forma, ninguém ia pensar em levar a lã para o Nordeste. E a gente falou, se é para dar certo, vai dar muito certo. E foi o que aconteceu. Isso é algo que cada vez mais vem sendo valorizado na moda nacional, que é a questão da identidade. A identidade enquanto criador, enquanto região. Então, se nós formos olhar os que estavam participando no concurso, cada universidade trouxe um pouco da sua identidade da região, da onde ela vem, local, dos seus alunos, do perfil de ensino, né? E cada curso de moda no Brasil tem um viés que foca mais, né? O nosso da UX, ele foca bastante na alfaiataria, na lã e na malharia, também que é muito forte aqui na região. E o que as meninas fizeram foi justamente levar essa nossa identidade para a passarela, através de uma alfaiataria muito contemporânea. Então a gente percebeu lá uma alfaiataria desconstruída do tradicional, justamente para mostrar o olhar criativo delas enquanto futuras designers, né, enquanto criadoras já, né, do que pode ser feito com um material que é tão tradicional, que é a lã, né, mas com uma visão contemporânea. Então isso é o que a gente entendeu, que foi o que chamou a atenção dos jurados. Legal. Luana, tu tá em que semestre? Eu tô no último semestre, eu tô fazendo o TCC agora. Tá, e as tuas colegas também estão todas no último semestre? Ou... Mais ou menos. Mais ou menos, Tem 2 que estão há mais ou menos um ano e meio a se formar ainda. Sim. Que falta. E Pouco eu tempo. E a Marília também, que é uma colega nossa, também está no TCC. Então, estamos meio a meio. E eu anotei aqui, né? As alunas desenvolveram a coleção Íris, o olhar da criação. Tu pode falar, professor, também, né? Sobre esse título pra gente? Sim. Como eu estava falando antes, no edital, eles faziam uma pergunta e a coleção era a resposta. A nossa resposta ia em formato da coleção que a gente mandava para eles. Certo. E a pergunta era, o que a inteligência artificial está influenciando na vida dos designers hoje em dia? E a gente respondeu que, independente da influência dela na nossa vida ou não, quem cria de verdade é o ser humano. E a gente acabou se inspirando na íris do nosso olho, porque a nossa íris, cada um tem uma íris única. É como uma digital, mas bem mais precisa do que a própria digital. Então, a inteligência artificial, nós que alimentamos ela. Tudo que tem dentro dela é o que já existe. E a única coisa que pode fazer, criar coisas novas, somos nós mesmos. Sim. Então, nas peças, estão passando imagens ali, você pode ver que há muito bordado. Os bordados foram todos inspirados na nossa íris. A paleta de cores que a gente escolheu é a partir da cor dos nossos olhos, o azul, o marrom claro e o marrom escuro. Olha! Sim. E o brilho, o espelho aplicado, quer dizer que a inteligência artificial está ali, mas que nós estamos usando ela do jeito que a gente quer. Mas quem é o criador mesmo somos nós. Não é... E essa foi a nossa resposta em forma de coleção. Olha que interessante, professor, né? Interessante, importante essa visão de trazer para a questão do humano ainda ter o controle e apresentar isso na moda, né?
Não, com certeza. A gente fala o tempo inteiro na formação dos alunos que a moda ela é um espelho do seu tempo. Tudo que a moda está apresentando hoje é um reflexo de um comportamento da sociedade, de um grupo, né? E o que as alunas fizeram foi fazer uma tradução muito significativa, Parabéns, né? eu achei E bem muito interessante. profunda, que talvez é um dos maiores desafios do criador, que é transformar uma ideia, que é algo conceitual, em uma coleção, em um objeto, né? Uma roupa. E então teve muita pesquisa por trás, elas estiveram muito bem orientadas com a professora Adri, com a professora Gilda, né, para conseguir transformar tudo isso nessa coleção. Então elas trazem basicamente um reflexo, uma discussão muito contemporânea, né, que é o uso da inteligência artificial, né, no contexto da criação, no contexto do dia a dia, mas elas dão uma resposta que por trás disso tudo tem ainda a interferência humana. Né, para criar. Que é uma discussão, Luana, muito atual em todos os segmentos, né? Sim. E bem interessante, e pelo menos eu aqui como apresentador, né, poder constatar na questão da moda você ter essa possibilidade de comunicação, dizer, olha, nós ainda estamos aqui também nessa área, nós estamos à frente ainda, né, de uma inteligência artificial. A gente fala que a moda tu fala sem falar. Né? Através da imagem tu fala sem falar. E é o que a gente faz e o que a gente vê o tempo todo. Então, além da parte industrial que a moda também envolve, né, que tem essa parte de confecção, o debate sobre sustentabilidade, né, um trabalho consciente, também tem toda a parte, né, de conceito por trás. Né? Porque a gente, enquanto criador, enquanto designer, a gente precisa estar atento a esses movimentos para conseguir fazer coleções que vão ser receptivas, que representem essa parcela da sociedade ou uma clientela, sabe? Sim. Então a gente tem que estar muito afiado, né, enquanto criador, para ter esse feeling, né, sentir o espírito do tempo para transformar isso depois em peças, em coleções. Agora, professor, você falou uma questão que eu achei muito importante sobre a questão da moda, conversando, né? Nos traz uma relação com a história, com o momento, né? A moda tem essa característica da gente entender socialmente épocas, né? Provavelmente no curso deve ter alguma coisa sobre história da moda, enfim, né? Professor, fala um pouquinho sobre a gente, porque esse trabalho que elas apresentaram está mostrando justamente esse nosso momento, né? Uma questão de registro histórico, como um livro que traz as características, né, do momento em que você escreve, quando você traz ali o momento histórico, enfim, como as pessoas se vestiam, como, né, se comunicavam. E esse trabalho apresenta isso. Tem essa questão histórica, né, professor? Com certeza. A gente ensina durante o curso, né, através de 3 disciplinas dedicadas à história da moda, para justamente entender o contexto daquele período, contexto econômico, social, cultural, artístico, revolucionário daquele momento, para depois nós irmos olhar para a roupa. Nunca é feito o contrário. Primeiro o contexto e depois a roupa, porque a roupa é sempre o reflexo disso tudo. Então a gente começa dentro do curso estudando desde a pré-história, olha, né, história, até os tempos atuais, sempre fazendo o exercício de olhar para o passado, né, olhando para o contexto e traduzindo nas roupas. Porque quando a gente começa a estudar a história da moda, seja ela por retratos, né, quadros, porque antigamente era assim que a moda era retratada, ou até para fotografias, quando a gente começa a aprofundar no quesito indumentária, a gente começa a perceber questões sociais envolvidas, questões econômicas. Então, se for olhar para a antiguidade, né, quem usava vermelho, né? Apenas os nobres. Quem usava roxo? A igreja, porque eram pigmentos muito caros, né, que só que essa parcela tinha acesso e isso denotava um certo status. Então a gente começa a ter esse entendimento para conseguir, enquanto criador, né, ter essa percepção e traduzir esses códigos, esses símbolos que a gente vai sentindo, percebendo, né, no que está acontecendo, para depois transformar isso em roupa. Em roupa. Perfeito, professor. Agora, Luana, essa coleção foi pensada especificamente para esse concurso, Pro né? concurso, foi.
como é que é pensar, né, entre vocês no grupo, né, chegar a essa conclusão, esse caminho, né, específico? Olha, são muitos, muitos encontros até a gente conseguir olhar para aquela coleção inteira e dizer, não, é isso, vamos começar a produzir. Então, não é só o fato de costurar, de montar a roupa. Antes tem muito, muito detalhe. Então, quando a gente decidiu se juntar no grupo, eu, a Mariana, a Marília e a Bruna, a gente se juntou, olhou o edital e disse, essa é a pergunta, como que vamos responder? Então, a gente geralmente ficava alguns dias em casa pensando, reunia, tipo umas 2 vezes por semana, mais ou menos, e todas colocávamos suas ideias. E a partir da ideia de todas juntas e pesquisa, e quando a gente definiu que era íris, a gente pesquisava tudo dentro do assunto íris, a gente foi até saber que através da íris tu consegue ver se tu tem algum problema de saúde. Sim, Tem perfeito, tem isso. Então, a gente foi muito profundo dentro do tema para conseguir tirar o melhor dele e trazer uma coleção com muito embasamento, não somente uma ideia. Mas sim uma pesquisa por trás. Senão, às vezes, nem faz tão sentido quando tu conta se você não pesquisa ela a fundo, né? Sim. Fica rasa. Sim. Então, a decidir as cores, tudo foi feito mútuo. Então, quando a gente decidiu que era íris, que a gente foi mais profundamente pesquisando sobre, cada uma levou seus desenhos e se complementou. Então, para fazer toda a coleção, todas participamos. Até na união dos desenhos, pegamos o detalhe de uma, pegamos o detalhe da outra desenhado e foi tudo junto. Na confecção, a mesma coisa. Todos os processos tiveram a mão de todas. Certo. Até o final, no dia do desfile, que as 4 lá estávamos olhando o telão e vendo as meninas na passarela e disse, não, gente, é isso, tá entregue. E o que elas fizeram pro desfile é o que se vê no mundo do trabalho hoje no mercado da moda. Né? Não, é muito difícil tu ter a imagem de um criador único, como era nos anos 80 e 90. Sim. Hoje em dia se trabalha muito... Aqueles grandes nomes, né? Exatamente. Eu criei tal, a coleção Exatamente. Muito disso se tinha ainda na época do Gianni Versace, né, até seu assassinato, e quando a irmã dele assumiu que é a Donatella, ela não tinha vocação para desenhar. Ela tinha vocação para ser diretora criativa. Então ela foi pegando, né, os seus melhores criadores dentro da marca e ela que fez nascer a ideia de uma direção criativa, onde ela ia direcionando os designers em torno de um tema. O que elas fizeram foi muito semelhante a isso. Né? Elas criaram juntas, né, fizeram uma tempestade de ideias e foram pegando elementos, né, que conversavam de uma das outras para criar uma coleção coesa. Tanto que a passarela, a gente conta uma história. Na passarela se conta uma história. Então, perfeito. Quando tem o primeiro look até o final ali, é uma história sendo contada. Qualquer desfile é assim. Alguns desfiles mais tradicionais, né, até hoje em dia, se for pegar o exemplo da Chanel, o último look era uma noiva. Então, era uma tradição ter uma noiva para fechar os desfiles, né? E elas fizeram isso, tanto que no último look, é o look que é o mais diferente, é o mais elaborado, que carrega mais o conceito da coleção delas, que é justamente um olho. Esse é o look final. Esse é o look final. E nesse look final é legal porque tem todos os formatos de artesanias que a gente trabalhou na coleção inteira, tudo no mesmo look. Então tem as franjas, tem o bordado e tem também a aplicação de espelhos, tudo no mesmo look. Para fechar, para coroar, né? Tanto que agora nós vamos ter, no dia 30 de junho, né, a nossa Maratona de Moda, que é um evento muito aguardado dentro do curso, um evento de muita tradição já aqui na cidade e na região, que é onde os alunos apresentam suas coleções de TCC e também tem o desfile de laboratório de criatividade. Então são 2 desfiles que vão acontecer aqui no Teatro no dia 30 de junho, às 19h30. É um evento aberto à comunidade e é onde os alunos vão estar apresentando as suas coleções. E o mais interessante é que sempre tem é definido um tema guarda-chuva para o TCC e para o Laboratório de Criatividade. Então, o tema central do TCC são os grandes pensadores.
Olha só. Né? É uma homenagem que a gente está fazendo para o nosso retorno para a sede, porque até então o curso de moda ficava lá no Campus 8. Até a gente fala brincando que a gente precisava de um tempo de maturação enquanto área, né? Sim. Né? Tipo, quando o filho sai de casa, né, para fazer a vida, depois de um certo tempo ele volta para casa, né, já com uma bagagem. Com uma bagagem. Melhor. Então a gente está fazendo esse retorno para a universidade, para a sede, homenageando os grandes pensadores, né, que é o berço do conhecimento, né, desde os gregos aos contemporâneos. Isso é o que vai... desafio. Que vai orientar os trabalhos de TCC. Tem trabalhos muito bons, a turma está com altíssimo nível. Tu já está fazendo teu TCC, eu tô no TCC também. Nós vamos ver a criação da Luana. Dá para saber assim, um pouco do que pode abrir ou é segredo ainda? O meu filósofo ainda é segredo, porque ele é um cara que todo mundo conhece, mas eu quero deixar para surpresa no dia. Mas eu vou trabalhar muito com a questão da alfaiataria e do sob medida, que são minhas grandes paixões dentro da moda, e é feminino. Feminino, perfeito. E eu quero trazer muita delicadeza ao meu trabalho, que são o que eu gosto. Um trabalho delicado, mais minimalista, mas com muito trabalho em modelagem. E a alfaiataria sob medida. Nesse caso, professor, pra gente entender, né? Os leigos aqui, é um look só e é só ela que faz ou é um grupo também? São 14 alunos de TCC. Tá. Cada aluno apresenta 2 looks na passarela. 2 looks. Tá. Isso. Durante o semestre, o aluno ele desenha, né, uma coleção de 15 looks e depois, né, para ser viável e ter tempo hábil, se escolhe os 2 looks mais interessantes da coleção para ir para a passarela. Então, vão ser 2 looks por aluno, então vão ser 28 looks só no TCC, cada aluno com o seu filósofo, com o seu pensador que ele escolheu para trabalhar. E depois, né, também tem um desfile de laboratório de criatividade, que é uma disciplina que acontece no meio do curso, que é justamente para provocar o aluno a ser criativo. Então, o professor Sérgio, que é quem ministra a disciplina, ele faz diversos exercícios durante o semestre para estimular a criatividade, e o produto final desses exercícios é a criação de um look. Olha só. E o tema guarda-chuva para o desfile de laboratório de criatividade é personagens de quadrinhos. Olha só. Tanto que o card de divulgação da maratona é uma figura de um pensador, né, com orelhas do Mickey. Então a gente fez essa brincadeira de juntar os dois elementos para fazer essa arte para divulgação. Agora, bem interessante essa questão, né, da moda em trazer vários campos, né? Isso faz com que tu realmente seja bem criativo, né, professor? Acredito que a cadeira que vocês fizeram, né, também essa de criatividade, por ser da metade do curso, também deve ter auxiliado, não é, Luana, também? Sim, né, nesse processo. Todas as cadeiras auxiliam bastante. A de criatividade é legal porque a gente pode usar um material alternativo, né? Isso, se define um material diferente para trabalhar. Então, se a gente quiser usar algum papel diferente, algum plástico, a gente tem a liberdade de utilizar isso nessa cadeira. O que torna a cadeira com muita mais opção e libera muito mais a criatividade, mas somente nessa de laboratório de criação. Mas o que é muito interessante para quando tu tá no meio do curso, tu ter essa expansão de ideias. Abrir. Porque a gente sabe que hoje em dia é um desafio a gente se manter criativo, né? Se manter criativo, se manter profissionais antenados com o mundo do trabalho, no nosso caso da moda. Então, a criatividade, ela é um exercício que tem que ser constantemente sendo alimentado. Professor, desculpa te interromper. Criativo, já interrompendo, né? Como Por favor. dizia o Jô Soares, né? Criativo, me corrija se eu estiver equivocado, mas ao mesmo tempo centrado. Porque você precisa ter as informações, eu sou criativo e saio com qualquer coisa. Não. Como o trabalho de vocês com uma base, todo um histórico que tu falou, vocês estudaram e aprenderam também. Enquanto vocês estão produzindo a coleção de vocês, vocês também aprenderam. Então,
criativo, mas centrado em cima do estudo, da informação. Tem uma frase que eu uso muito com os meus alunos, que é uma taça de vinho para criar e uma xícara de café para corrigir. Sim. Né? Porque essa analogia, né? Porque a gente precisa, sim, se alimentar de outras referências. A gente fala muito para os alunos que eles não devem necessariamente só ter referências de moda. Pode ter referência de arquitetura, de artes, de design, de ciência, do que for. Quando a gente olha a biografia de estilistas ou histórico de marcas que hoje são centenárias e que estão super bem, a gente vê que tem justamente esse processo de estar constantemente se reinventando, né? Pegando inspirações de outros lugares, pegando inspirações de vivências, pegando inspirações do que for. Estudando, né? Estando informado sobre o que está acontecendo no mundo, não é? E para criar, a gente precisa ter um pouco de liberdade, né? Desenha ali, tanto que a gente fala que não existe certo e errado na parte da criação. Então, tu desenha e depois, né, com a tua xícara de café, tu vai, né, ali vendo o que de fato é viável, o que fica, o que sai, mas a gente não pode ter podar de primeira criatividade, claro. Né? O Picasso já dizia, né, que nós nascemos criativos, as crianças são criativas. O Picasso já falava isso. Sim, depois o sistema, né, o mundo vai moldando. Vai ali, moldando. Né? Então, é um exercício para se manter criativo e, ao mesmo tempo, né, para a gente conseguir acertar, né? Diminuir as margens de erro, porque a gente está falando no final de um produto que é a moda. Né? A gente precisa, né, que a gente tenha uma aceitação do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está propondo enquanto coleção, enquanto tendência, que são apostas. Né? A gente nunca tem 100% de certeza. A gente aposta que hoje nós vamos usar tal cor. Sim. Né? Mas nunca é uma certeza. Então a gente tem que sempre mitigar, né, as margens de erro, sendo criativos, sendo atentos ao mercado, né? Exato, exatamente. Né? Para conseguir ter uma boa aceitação ali e ter boas entregas também. Perfeito. Interessante você trazer a questão do vinho e do café ao vinho para ser criativo, porque como o tema vai ser os filósofos, existiam os estrategas na filosofia, que era assim, eles se juntavam os filósofos para conversar e tomavam um vinho. E tinha o estratega, que era uma espécie de escravo, né, que ficava atrás e ele ficava controlando. Quando via que estava passando, ele dava um copo d'água ali. Né? Olha! Para manter o equilíbrio dentro da linha de pensamento. Já que tu trouxe a questão profunda aí mais ou menos dos filósofos, isso, né, professor? Mais ou menos isso. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? Ux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Ux FM. Conectada com o que move você. Eu achei interessante que tu falou uma questão sobre os segmentos, né? Vou pegar aqui usar a Luana como exemplo. Na moda, acredito que seja também como o jornalismo, né? Você se forma, mas tem uns que vão ser bons apresentadores, bons produtores, né? Enfim, na moda também exatamente dessa forma. Tu te enquadra onde, Luana, dentro desse... Eu gosto da produção e da criação. Eu sempre... Os lugares onde trabalhei, acabei trabalhando na produção. E a faculdade me ativou ainda mais a parte da criação e de como desenvolver coleções, que é uma coisa que na faculdade de moda da UX eles te ensinam bastante, como sair do zero até o final da coleção. Basicamente o que a gente fez ali do concurso. Então, eu acabo me enquadrando no público feminino. Eu gosto de fazer roupa para mulheres. E eu gosto basicamente da alfaiataria e do sob medido. Mas tem umas milhares de opções. Tem todo masculino, infantil, tem roupa de academia, tem malharia. Sim. Isso falando só no contexto de
confecção. Confecção e criação. Mas, por exemplo, até eu gosto muito de falar que a gente forma profissionais da moda. Porque a gente consegue ter o aluno atuando numa cadeia imensa. E, por sorte, aqui na região nós temos uma cadeia completa do vestuário, desde fiação, tecelagem, malharia, beneficiamento, né, varejo, uma universidade, né, aqui na região. Então, isso torna que a cadeia é bem fechada, bem completa. Mas o aluno pode trabalhar na criação, seja segmento masculino, feminino, infantil, né, seja moda fitness, uniformes, alfaiataria, mas também pode trabalhar na parte mais técnica. Pode trabalhar com pesquisa de materiais, pode trabalhar com figurino, pode trabalhar com personal stylist, pode trabalhar com, agora que está super em alta, consultoria de imagem. Dá para trabalhar também. Olha só, isso é muito, muito importante. Então, além da formação que toda a grade curricular contempla, a gente está constantemente, né, oferecendo cursos complementares, que são cursos de extensão, para o aluno conseguir se especializar ou aprofundar em alguma coisa que talvez seja muito da hora, né? Que está na crista da onda agora, que é como a gente está falando da consultoria de imagem. Sim, perfeito. Né? O aluno consegue fazer esse curso de extensão, que é sempre um sucesso, né? E pode atuar em diversos segmentos. Então, a gente tem aluno... Imagina, o curso tem 32 anos, tá? Então, é o curso mais antigo da região sul do Brasil. Então, os primeiros cursos foram em São Paulo, né, Santa Marcelina, em Morumbi. E depois, no sul, teve aqui em Caxias do Sul o primeiro curso da região sul, fora do eixo Rio-São Paulo. E o curso de moda, só para contextualizar um pouco, o curso de moda ele surgiu aqui na região por uma necessidade da região. As empresas... né, e a região sentia falta de ter profissionais de moda pensando em ser competitivos, em relevância da área no âmbito nacional, e daí se juntaram, né, a universidade com as empresas e fizeram o primeiro curso. Tanto que uma das características do curso é ter professores que são atuantes também no mercado. No mercado de trabalho, ótimo. Então a gente tem professores que dão aula na universidade, né, que tem toda a parte acadêmica, mas ao mesmo tempo tem toda a vivência da fábrica, da confecção, da assessoria, da consultoria, né? Então isso é muito rico, porque a gente tem o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo profissional e o melhor do mundo acadêmico, né, dentro do curso. E a questão de formação desses acadêmicos para trabalhar na criação, na modelagem, na produção, na questão da gestão da produção. Eles podem também empreender no seu próprio negócio, trabalhar com o seu ateliê, ou trabalhar em grandes empresas, em grandes malharias, trabalhar também com pesquisa de materiais tecnológicos para moda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de moda fitness, né, é tecido de alta tecnologia. Né, um tecido que faz que tu tenha transferência de calor do corpo com o meio ambiente, com o ambiente, para tu não ficar superaquecido, por exemplo. Isso é complexo, né? Super complexo. Então tu vê assim que a moda ela é transversal, ela consegue unir diversos setores econômicos, né, para a produção no vestuário. Econômicos, de conhecimento, mercado de trabalho, que foi bem importante que tu trouxe aí, professor. Eu ia mais adiante acabar entrando nessa questão, porque é importante a gente estar falando do curso, né? Claro. E as possibilidades, e principalmente também os professores. Várias entrevistas nós fizemos aqui que dão aula e também estão no mercado de trabalho para poder trazer para o aluno, e no nosso caso aqui do podcast, para a audiência, também o conhecimento acadêmico, né? Com certeza. E também o conhecimento profissional. Né? É o melhor dos dois mundos. Até nós temos dentro do curso de moda, nós temos um grupo de pesquisa, né, que é Desenvolvimento de Moda Sustentável, o nome do grupo de pesquisa. É o primeiro grupo com registro no CNPq, onde o foco é moda e ESG. Então, faz parte desse grupo, né, a professora Tatiana, a professora Gilda, eu e também a professora Renata Cornelli, que é da Engenharia Ambiental. Então, interdisciplinar, que é justamente para
trabalhar com pesquisa, entender o setor, entender o que está acontecendo, para isso depois se transformar em conhecimento para os alunos, né? Ao mesmo tempo que os alunos também tenham conhecimento da vivência da empresa que o professor traz isso para a sala de aula. Então, para que tudo isso, né? Para o aluno conseguir ver as diversas possibilidades de atuação dele, né, no mundo do trabalho. Claro. Né? Então ele pode atuar praticamente em toda a cadeia do vestuário. A gente pode linkar aqui desde a da agricultura, porque quando a gente está falando em moda também envolve, por exemplo, a agricultura. Você precisa escolher o algodão, né, para depois virar tecido no final. Então, desde uma ponta a outra ponta lá no varejo também, ou até mesmo... O meio ambiente também, tudo isso está interligado. Com certeza. Principalmente que é um tema muito atual, né? E também tem o pós-consumo, né? Então, depois que eu adquiria minhas roupas, ou o resíduo que é remanescente da produção dessas roupas, né? O que se faz com ele? Também tem toda uma área de atuação que está cada vez mais forte, aonde o nosso aluno também tem, dentro da sua formação, conhecimento para atuar também nesse segmento. Então, quando a gente fala sobre moda circular, sobre upcycling, sobre ESG, todos esses nomes e siglas são futuros negócios, né? Então, quando a gente fala sobre moda circular, é toda uma cadeia que vem sendo desenhada, né, onde vai gerar mais mão de obra, vai necessitar de mais profissionais, vai necessitar de uma outra forma de pensar, desde a criação até o produto final, e como esse produto ele volta para a cadeia do vestuário ou para outras cadeias. Então, o campo de atuação na moda ele é extremamente amplo e capilarizado. Ou seja, tem mercado. Tem mercado, tem mercado. E aqui na região, cada vez mais está crescendo. Né? Então, a gente consegue perceber assim, cada vez mais a cultura em moda daqui da região ela vem sendo valorizada, com eventos de moda a nível regional, a nível local, né? A gente vê cada vez mais ser um assunto de roda de conversa, né? O que é muito bom falar sobre moda, e é muito bom também para a gente desmistificar uma crença antiga que a moda é fútil, né? E quando a gente ouve que a moda é fútil, novamente, é um reflexo das pessoas fúteis, roupas fúteis. Perfeito. Né? Então, relacionamentos descartáveis, roupas descartáveis. Olha só. Então, é um reflexo. Então, quando a gente começa a entender que existe uma grande economia que se desenvolve em torno do vestuário e que emprega muita gente, desenvolve região, né, fala sobre identidade, né, fala sobre a região, a gente vê que ela tem uma certa importância econômica. Tu olha para a França, para Paris, lá é levado muito a sério a questão da moda por tudo isso que a gente está falando. Sim. Né? E acho que tem muito potencial aqui no Brasil, principalmente que o Brasil tem visto lá fora como uma referência em moda sustentável e acabamento. Sim. Então nós temos estilistas formados pela universidade que já desfilaram na semana de Milão, na semana Ecofest de Milão, aonde ele levou a coleção dele com materiais totalmente sustentáveis, né, pensando em zero waste, e ele nos falava, o nosso acabamento é muito superior que o acabamento de outras marcas com essa pegada sustentável, justamente porque nós temos mais conhecimento para isso. Falta conhecimento, né, da importância da moda no Brasil. Com certeza, com certeza. Nosso país ele ainda está engatinhando em alguns pontos, eu digo não com relação apenas à moda, mas à arte, enfim, uma série de questões. O nosso país é grande, né, e precisa também ter um desenvolvimento na área da educação, também para que se possa compreender a importância de temas, né, e de profissões como essa, não é, professor? Com certeza. Aproveitando aqui como leigo, eu quero trazer uma questão que eu sempre me perguntei. Quando nós apresentamos, Luana, por exemplo, né, as coleções, e eu falo muito dos jornais que a gente assiste, né, a moda, os desfiles e tal. Não são looks, por exemplo, que nós utilizamos no dia a dia. Eu acho que aí também gera uma grande questão, né? O que está sendo feito?
Poderia explicar pra gente e pra audiência, né, o que significa e o que é, né? Tá. Essa diferença? Muita gente me pergunta isso também. Por que que as coisas, muitas das roupas que estão lá, são peças que a gente não vê na rua as pessoas usando? Uhum. Então, quando a gente cria pensando na passarela e no impacto que essas peças irão dar para as pessoas. E a partir dessas peças desfiladas, vão ser tirados detalhes delas. Vamos supor, o bordado ou as cores das peças que estão sendo desfiladas vão ser o nosso inverno do ano 2026, vamos supor. Certo. E isso acontece tanto para nós ali com as peças que criamos para o concurso, tanto para as grandes marcas, que nem o Renan estava falando anteriormente. A gente tem muito costume, agora está se diluindo um pouco, mas ainda é forte, de desfilar em Milão, as grandes marcas, e pessoas saem daqui para fazer a pesquisa de moda e viu, o marrom está em alta. E esse ano, o marrom está em alta aqui no Brasil, no nosso inverno. Sim. Então, nem tudo que é desfilado vai ser recriado para ser usado na rua, mas sim detalhes. Uhum. E essa, não sei se é a palavra correta, Luana e professor, essa indústria que define isso, digamos, a popularização na coleção, no desfile, é que vai definir a cor? Como é que se decide isso? Mais ou menos, são vários fatores. Mas antes de responder essa questão, eu vou voltar para a questão da passarela. A passarela, a gente chama que é um fashion show. É um show, né? E eu faço uma analogia, um paralelo de passarela e museu. Né? Então, quando a gente vai no museu, a gente vê qualquer tipo de exposição, obra de arte, né? O contexto do museu ali, tu vai entender que é algo importante, é algo que as pessoas vão até o museu ou uma exposição e vão olhar aquela obra de arte e vai pensar, e vai tentar refletir, vai tentar entender, ela vai passar alguma mensagem, aquela obra vai passar alguma mensagem. Paralelo a isso, na passarela é muito semelhante. Então, quando a gente está assistindo um fashion show, que é talvez com roupas um pouco mais extravagantes, né, que a gente não vai usar para ir na padaria, para ir no supermercado, né? É justamente para quem está assistindo entender, poxa, é o brilho, é o marrom, que lindo isso, sabe? É para encantar as pessoas. Então, quando a gente vai ver um desfile de moda, a gente quer ser surpreendido, né? É o encantamento. Então, os looks são pensados justamente para ter essa comunicação. Né? A gente tem que exagerar um pouco para que as pessoas absorvam que é o marrom que vai estar em alta, por exemplo, né? Sim. Colocando tudo com marrom, fazendo um paralelo, para depois isso se transformar numa coleção que vai ser, o marrom vai entrar em detalhes, ele vai entrar talvez mais suave, ele vai entrar diferente. Né? E geralmente o que se mostra na passarela é o mais conceitual, é o que está surgindo enquanto pesquisa, sabe? Para transformar isso, entender o que vai ser tendência ou não, é uma aposta. Sempre é uma aposta. A gente não tem como prever 100%. Né? E o que a gente analisa, né, para tentar acertar essas apostas? Questões econômicas, comportamento das pessoas. Né? Geralmente a gente olha bastante assim, para um público que dita bastante tendência, assim, é jovens de 18 a 24 anos. Então, tu dá uma olhada o que eles estão fazendo, o que eles estão vestindo, né, que pode ser que isso depois se massifique. E é o que às vezes acontece, tá? Então, a gente olha para a economia, a gente olha para o comportamento, a gente olha até para questões ambientais, né? Então, se, por exemplo, se eu estou passando por uma grande seca e não está chovendo, eu não vou ter algodão. Então tem que talvez pensar numa outra forma de substituir o algodão para usar no verão como se fosse um tecido mais leve, né? Mas a gente costuma falar assim que tu vê um fator é uma evidência, né? Tu vê 2 vezes essa coisa se repetindo é uma coincidência. Sim. 3 vezes é tendência.
Então é um trocadilho assim que a gente usa justamente para ter esse olhar treinado. Claro que existe hoje em dia grandes empresas que investem muito em pesquisa, né? Muito em pesquisa. Então, o que está sendo lançado hoje em dia, por exemplo, que tu vai numa loja de departamento e tu compra uma camisa na Arara, ela tem no mínimo uns 3 anos de planejamento antes. Até chegar. Ali. Porque tu tem que pensa de trás para frente, tá? Tô comprando agora, 6 meses antes tu costurou, 6 meses antes o tecido foi feito, 6 meses antes tu pensou na cor, 6 meses antes, e assim vai indo. Então é um trabalho muito sério, né? Que também dá para atuar na pesquisa. Então tem os profissionais que a gente chama de cool hunting, né? Que são os caçadores ali de tendência, que é justamente para estar observando isso e tentar traduzir esses sinais para o vestuário depois. Olha só. Né? Então basicamente assim, a gente tem dentro do curso de moda uma disciplina de pesquisa em moda, né? Que é pensada justamente em como traduzir esses sinais, né, em coleção. E claro que tem os grandes nomes, grandes empresas que são a referência. E pode vir de cima para baixo ou de baixo para cima a tendência, tá? Então, por exemplo, o que é de cima para baixo? Uma marca fez um estudo lá, fez um entendimento que a cor marsala, que até alguns anos atrás foi uma febre, tudo era marsala. Sim. Tu lembra disso? Né? Que era tipo uma marsala, tipo uma cor de vinho, né? Isso foi meio de cima para baixo. Todo mundo começou a usar marsala. Ou pode vir de baixo para cima. Então talvez ali um grupo de pessoas ou várias pessoas estão começando a usar determinado tipo de acessório, e isso as marcas vão incorporando isso nas suas coleções, daí é de baixo da população para cima. Então pode ter 2 movimentos, ou às vezes novela pode influenciar muito a moda, né? Tu vai pegar, por exemplo, o caso da novela O Clone, né? Tava todo mundo usando, né? Em algum momento, maquiagem, joias, tudo inspirado na novela, que é um movimento de cima para baixo. Também. Olha, que interessante. Professor, nosso tempo é curto, né? Ele passa voando. Então, eu quero falar um pouquinho também, nós já falamos, né, de certa forma, mas do curso. Quanto tempo que é o curso de moda aqui da UX? Claro, é um curso que tem duração de 3 anos e meio. Ele acontece no turno vespertino e noite, né, aqui no Bloco J, na sede. Um curso com 32 anos de história, mais de 1.000 alunos formados. E ele é um curso que visa uma formação para vários campos de atuação dentro do segmento de moda, né? Então, pode ir desde a criação até a parte mais técnica. A gente visa no curso muito trabalhar com o aluno a sua criatividade, né, enquanto criador, né, a sua identidade, porque é isso que vai tornar o seu trabalho diferente dos outros. A gente consegue se diferenciar um trabalho do outro, de um criador do outro. Então, a gente trabalha muito a criatividade no curso, a sustentabilidade, a gestão da produção, a gestão de um negócio de moda, né? Que tudo isso é muito diferente do que se fosse fazer um paralelo com outros tipos de indústria. Então, é um curso bem voltado assim, para o mercado, né? E, ao mesmo tempo, para formar pessoas profissionais criativos. Professor, eu sei que é uma pergunta que eu vou te fazer que é um pouco ampla e talvez, né, um pouco difícil de responder. Mas tem aquele aluno que tem a intenção de ser uma referência. Ótimo. Nacional, né, com a sua marca, enfim, né, de moda. Qual o caminho dele dentro do curso? É montar o seu ateliê, começar a produzir suas roupas, como, por exemplo, vamos pegar um exemplo na música, né? Você é um músico, tem um interesse em montar um grupo e conquistar o mundo. Na área da moda não é diferente, não é diferente. A gente... tu quer ser um profissional reconhecido, né? Ter o seu nome nos jornais, nas revistas, por exemplo, né? Primeira coisa é se dedicar muito à moda, né? Se dedicar no sentido de participar desses concursos, né? Tu
produzir, se desafiar de fazer coisas fora do curso, porque nós temos um ateliê que está à disposição nos alunos, que é o ateliê de costura, né, que o aluno consegue usar o ateliê, só fazer um agendamento prévio, mas usar o ateliê até mesmo para ele fazer experimentações, né, para si. Então, se o aluno quiser criar peças diferentes, quiser explorar, tudo isso é bom no sentido de exercício. Então, se ele quer ter a marca dele consolidada, ele ser um criador reconhecido, a primeira coisa é dedicação, a segunda coisa é paixão pelo que se faz, né? E principalmente tá muito antenado o que está acontecendo. A gente olha para qualquer estilista, né, de renome, que a gente percebe que tem muita dedicação, muitas horas e muito suor, né, envolvido para que ele consiga ascender, que ele consiga se projetar, para que ele consiga alcançar outros cenários, não só talvez aqui de Caxias do Sul, por exemplo, sabe? Sim. Então, basicamente é isso, né? Precisa ir para os grandes centros, professor? Não necessariamente. Existe ainda tem um mito, né? Esse mito? Tem um mito, mas não precisa ser. Hoje, com o mundo hiperconectado, às vezes não faz muito sentido, né? E uma coisa também que faz o estilista assim, se destacar, né? Se tu quer ser um estilista, ter tua marca anônima, por exemplo, é autoral, a tua identidade, né? Perfeito. É como tu consegue transmitir, carimbar ali, botar tua impressão digital nas tuas criações. E isso é o que vai fazer diferencial, o que vai fazer as pessoas desejarem ter a tua peça, conhecer a tua marca, né, adquirir algum produto teu. Então a gente vê vários estilistas que trabalham desde com moda festa, com outros segmentos também, né, que eles se destacaram pela sua originalidade. Perfeito. Claro, com toda a bagagem por trás do trabalho, dedicação, mas o que dá o tempero, né, o diferencial ali é o toque de originalidade. Professor, 2026 a UX vai estar novamente participando novamente do concurso DFB com o grupo que ganhou. Eu vou deixar essa pergunta para a Luana responder. Sim, a gente vai estar novamente. Esse ano, quando a gente recebeu a premiação, o organizador do evento, o Cláudio, já anunciou no mesmo momento que ano que vem nós 4, convidadas para entrar com uma coleção de mais de 20 peças, com mais de 20 modelos. Então... Essa foi 8, né? Tu falou? Essa foi 8, porque essa era um concurso. Só que o evento não gira só em torno do concurso. O concurso é um dos pontos principais do evento, mas ele ocorre em 4 dias. Foi de quarta a sábado à noite o evento, e das 6 até as 8h30 da noite, tinha várias marcas desfilando nesses dias também, não somente o concurso. Então, devido ao nosso trabalho, que eles gostaram bastante, a gente foi convidada ano que vem para, como marca, como regressos da UX, eu e as meninas participarmos novamente. E é claro, né, que o convite para quem quiser participar para o concurso é muito bem feito, né? Vai estar aberto, mas isso foi um reconhecimento maravilhoso, né? Graças à dedicação das meninas, das professoras que orientaram, porque foi um convite. A UX, ela foi convidada a voltar para lá para apresentar uma coleção de 20 looks. Então, assim, é um convite de honra para então participar. Então tem o TCC para fazer e já começar a pensar Acabar o TCC dia 30, que é o desfile, 30 de junho, e dia 1 de julho já começar a pensar na próxima coleção, que vai ser 3 ou 4 vezes o tamanho dessa por quantidade. E isso também complementa a pergunta que tu fez antes, como tu começa um negócio de moda, né? Sim. Então, justamente, a ideia do curso, de estar divulgando concursos, premiações, é para o aluno se inscrever, participar, né, pela experiência e também pela visibilidade. A experiência também
só por esse motivo já vale a pena, né, professor? Então nós tivemos, pensa só, agora de trás para frente, as meninas que venceram o Dragão Fashion, que é o DFB, Dragão Fashion Brasil. Isso. Festival, depois. Festival. Teve esse concurso que elas foram vencedoras, depois teve um concurso promovido pela Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, no qual a UX é parceira, aonde tivemos 3 alunas semifinalistas. 3. Também tivemos o concurso da Casa de Criadores voltado para a moda inclusiva. Também tivemos 2 alunas participando. Então é isso, sabe? É tá participando, tá se desafiando para ganhar experiência, corpo, né, e visibilidade. E todos esses concursos que o Renan falou agora são todos a nível nacional. Olha. Então, é muito legal, foi muito legal quando a gente passou na primeira fase e a gente se olhou e a gente falou, opa, vamos para Fortaleza? Foi um susto, porque a gente é longe, a gente ter ganhado uma premiação tão grande do outro lado do Brasil foi muito gratificante. Que esse legal. Convite de volta, então, sem comentários. Luana, aqui pra ti, então, rapidinho, assim, porque o nosso tempo tá estourando. Vamos falar, tu lembra o nome aí das tuas colegas, né? Então vamos citar elas ali. A Marília Valmórbida, a Mariana Isoton e a Bruna da Silva. Nós 4 e a Prof. Gilda e a Prof. Adri também, que foram indispensáveis nesse tema. Nenhum menino, né? E nessa vez, né? Por enquanto. Nós temos vários meninos no curso, espero que os próximos se inscrevam. Próximas edições. E rapidinho aqui, Luana, o teu projeto, né? De futuro, assim, saindo da universidade, assim, em 30 segundos, o que tu planeja fazer? Lançar uma marca. Eu sempre quis ter minha marca própria e acho que isso está cada dia mais perto de acontecer e de eu gerenciar toda a parte da criação, toda a produção e depois, aos poucos, se Deus quiser, ir crescendo e contratar pessoas para me apoiarem. E aí tu volta pro podcast aqui para contar a tua história, que vai ser importantíssimo aqui para a Universidade de Caxias do Sul. Eu ficarei muito grata. Todos os colegas. Professor Renan, Luana, muito obrigado pela participação de vocês. O tempo passa rápido. Obrigado. A gente teria muito mais coisas para abordar e conversar. Fica aqui aberto, né, as portas para uma próxima participação. Professor Renan Isoton e também a Luana Galafassi, né? Dessa vez saiu certinho. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a nós. Certo. O UXplay Podcast vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Spotify, também no YouTube, ou então em nossas redes sociais no @UXplay. Nós também estamos na rádio Comunicaverso toda terça-feira às 8 da noite. Um forte abraço e até o próximo UXplay Podcast.